caso surpreendente. O Nair tenta começar uma conversa com essa garota, mas em espanhol ela diz que não fala a língua dele. Ele pergunta se ela não fala a língua dele e pede para ela esperar só um segundo. Ele pergunta se ela tem Instagram e ela diz que não e fala que precisa ir, então ele deseja um ótimo dia para ela. Ele abre a porta do carro e pergunta o que aconteceu. E falando inglês fluentemente, ela diz que voltou para falar com ele. Ele diz que pensou que ela não falasse a língua dele. E ela responde dizendo que ela fala, mas que ela estava com pressa. Ele deixa claro que não gostou e fala que ela não deveria dizer que não fala a língua dele. Ela pede desculpas e diz para ele que ela tem um lugar para ir e se ela pegar uma carona com ele, ela vai chegar mais rápido. Ele diz que não conhece ela e que nem sabe o nome dela e pergunta afinal de contas qual é o nome dela. E depois que ela diz pra ele que o nome dela é Ashley, ele fala que vai sair do carro. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la. Ele fala que ela não deveria ter feito aquilo. Ela pede desculpas e diz pra ele que ela não quis ser rude. Ele fala que na verdade ela foi muito rude e que ele é o tipo de pessoa que ainda que ele não queira falar com alguém, ele é educado e que não gostou mesmo do que ela fez. Mas depois de dizer que vai dar mais uma chance pra ela, ele pergunta pra onde ela estava indo. Ela diz que nada demais e que a amiga dela pode esperar. Então ele pergunta se ela vai deixar a amiga dela esperando. Ela fala que a amiga dela não vai estar sozinha e que então não tem problema. Ele fala que tudo bem e diz que ela é muito linda e em seguida pergunta qual é a etnia dela. Ela fala que é mexicana, ele fala que tudo bem e pergunta se ela poderia dar uma volta. Ele fala que realmente ela é muito bonita. E em seguida conta pra ela que ele acabou de se mudar pra cidade e que estava caminhando pelo bairro tentando fazer uma nova amizade. E fala que quando a viu ele pensou que pudesse ser ela, mas que ela disse que não falava a língua dele. Mas em seguida diz que vai ser melhor eles deixarem isso de lado, muda de assunto e pede o Instagram dela. E enquanto isso, ele pergunta se ela tem namorado. E em seguida fala que ele já entendeu porque ela demorou muito para responder. Ela diz que é complicado. E ele pergunta por que é tão complicado. Então ela começa a contar para o Nair e fala que ele está muito longe. Mas o Nair para completamente a conversa quando ela diz que ele é do exército. Então o Nair diz pra ela que ele está lutando pelo país e que isso é muito errado. E em seguida também diz que com certeza o problema deve ser ela. Ela diz que não e fala que ela não tem nenhum problema. Ele fala que é o que parece e que ela também é muito ingrata. Ela diz que é muito grata, mas que não sabe se quer perder tempo com ele, já que ele está muito longe e que ela não sabe se vai ter futuro. Então o Nair pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela diz que sim. Já nesse momento, dentro do carro, ele fala que não gostou quando ela disse que não falava a língua dele. E que ela é muito bonita, mas que ele não sabe se dá pra confiar, já que ela não parece muito fiel ao namorado dela e sem mencionar que ela é interesseira. E fala que pensando bem, ele acha melhor ela sair do carro dele. Ela fala que ele fez ela perder o tempo dela. Ele fala que ele também perdeu o tempo dele. Ele fala que ela é interesseira e que ela tem namorado. E fala também que ela deveria valorizar o namorado dela, já que não tem muitos caras bons por aí. E ela sai falando ofensas em espanhol que com certeza o Nair não entendeu. O Kay se aproxima dessa garota, pede com licença e pergunta como ela vai. Ela não responde, então ele pergunta pra onde ela vai tão bonita assim. E como ela não faz uma cara muito boa, ele pergunta por que ela está olhando assim pra ele. Ele fala que só está tentando conhecê-la porque ele é novo na cidade e que ele ainda não conhece ninguém, mas ela diz pra ele que ela não está interessada.
E como ele pergunta qual é o problema, se ela tem namorado ou algo do tipo, ela diz pra ele que ele não faz o tipo dela. Ele faz ali mais algumas tentativas e vendo que não estava dando certo, ele se despede dela. Ele vai caminhando em direção ao carro e fala que ela pegou pesado com ele. E ainda que de longe ela começa a puxar uma conversa com ele, mas ele pede para ela chegar mais perto. Ele pergunta o que aconteceu e já ela pergunta se esse carro é dele. Ele diz que sim e fala que a chave está na mão dele. E como ela fica pensando no que dizer, ele pergunta o que está acontecendo. Então ela fala que eles podem se conhecer. Ele fala que acabou de tentar fazer isso e disse até mesmo que eles poderiam começar com uma amizade, mas que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que fez isso porque ela tinha acabado de conhecê-lo e pela maneira que ele falou com ela. Ele pergunta por que ela mudou de ideia e como ela fica pensativa, ele pergunta se foi por causa do carro dele. Ela diz que não, então ele pergunta o porquê. E ela fala que voltou porque gostou dele. Ele pede para ela dar uma volta. E já nesse momento ele fala que, como ele disse, ele não conhece muito bem o lugar e que ele estava procurando um bom lugar para almoçar. E ela diz que logo ali na frente tem um excelente restaurante. E ele pergunta se ela aceita almoçar com ele. E como ela aceita almoçar com ele, ele fala que vai abrir a porta para ela. Holanda dá um oi para essa garota, pergunta se está tudo bem e em seguida se apresenta. E depois que ela diz o nome para ele, ele pergunta se ela mora ali, e ela diz que sim. Ele conta que ele é de Houston e que acabou de se mudar para ali e em seguida pergunta como está o dia dela hoje. Ela fala que precisa ir, e como ele pergunta por que ela está com tanta pressa, ela diz que está indo almoçar. Ele diz que está com muita fome e pergunta se ela tem algum lugar para indicar para ele. Então ela conta para ele que tem um bom restaurante virando à direita na esquina. Ele fala que talvez eles possam almoçar juntos ou algo do tipo. E fala que ele sabe que é estranho fazer uma proposta como essa, mas que ele é novo na área. E ela fala que já vai almoçar com uma amiga dela e ele fala que entende e pede o número dela. Ela fala que tem um namorado e ele pergunta por que o namorado dela faz ela andar a pé. Ela diz que ela gosta de fazer essa caminhada diariamente. E mais uma vez ele pede o número dela. Ela fala que precisa ir e já ele diz que tudo bem. Ela pergunta se o carro é dele, mas ele fala que não está ouvindo e pede para ela chegar mais perto. Ela fala que ela disse se ele poderia dar uma carona para ela até o restaurante. Ele pergunta onde fica e ela diz para ele que não muito longe dali. Ele fala que não sabe porque não parecia que ela gostou dele. E como ela diz que pensou melhor, ele pede para ela chegar mais perto e fala que pelo que ele lembra, ela disse que tinha um namorado. Ela fala que realmente está num relacionamento e ele pergunta como seria isso. E em seguida diz que ela está com óculos escuro, mas que ele gostaria de ver os olhos dela. Ele fala que os olhos dela são muito bonitos. E em seguida pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela diz que sim. Ela já entra no carro pedindo desculpas e ele pergunta se ela está arrependida. Ela diz que não é bem isso, mas que ele é uma gracinha. Então ele pergunta por que ela agiu assim e por que não quis dar um número para ele. E ela responde dizendo porque ela só estava tentando chegar no destino dela. Ele fala que, para ser bem sincero, ela não queria conversar com ele até ver o carro dele. Ela diz que ela está interessada nele e não no dinheiro dele.
Ele fala que já ele não gosta de interesseira e que parece que é isso que ela está querendo. Ela fala que está interessada nele e não no dinheiro dele. Ele fala que ele não gosta de interesseira e que parece que esse que é o caso. Em seguida, ele fala que com certeza ela é interesseira e que vai ser melhor ela seguir o caminho dela. Ela fala que vai embora porque as coisas ficaram feias por ali. Ele fala que a única coisa que ficou feia foi ela tentando gastar o dinheiro dele.